Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje, na nossa reflexão matinal, nós vamos falar sobre um assunto muito particular do Evangelho. Particular, porém, muitas daquelas pessoas que se dizem cristãs não põem em prática. E isso acaba sendo tomado por outras religiões e seitas, que seria a caridade. Então vamos a um texto que está em Atos 20, versículo 35. Diz assim o apóstolo Paulo: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. E que o apóstolo Paulo afirma que essas foram as palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje, o título da nossa reflexão matinal é Receber, Celebrar e Repartir. Então, quem recebe, celebra e reparte. Essa é uma frase dita pelo pastor Carlitos Paes, de São José dos Campos. Então, vou dar a referência ao dono da frase, porque tem que dar honra a quem tem honra. Agora, olha que interessante. Nós vamos discorrer em alguns textos aqui, mas como é difícil para o ser humano doar, como é difícil dar as coisas. Se você for parar para pensar, nós temos uma facilidade imensa, alguns até, né, nem todos, de receber as coisas, mas de dar é muito difícil. A dificuldade em dar é ruim, como a dificuldade em receber também é ruim. Ambos mostram traços de orgulho, mas não é sobre o orgulho que eu vou falar hoje. Nós não podemos esquecer que o Evangelho ele se resume em doação. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Então, assim, se Deus deu, Deus Pai deu Jesus, que era o mais precioso, a coisa mais preciosa que ele tinha, né, que ele amava, que era o seu filho, imagina as outras coisas. Então, por conta disso e da própria vida de Cristo, nós começamos a perceber que hoje, no meio cristão, na maioria, né, que sempre há um remanescente fiel, essa qualidade está se perdendo, a qualidade da doação. Isso começa pela minha vida. Então, nós somos diariamente, não justificando, mas nós somos diariamente enganados. Vemos que as pessoas usam de má fé, que a corrupção está solta por aí afora. Às vezes você vai ajudar uma pessoa na rua, essa pessoa mente. Às vezes você vai ajudar uma outra pessoa, essa pessoa na verdade está te enganando. E você vê ela usando de má fé, abusando da boa vontade das pessoas, isso acaba te retraindo. Você acaba por não ajudar mais. Quem nunca passou por uma situação de ver um suposto morador de rua pedir um dinheiro e depois vendo ele usar esse dinheiro para um mau uso, né? Que nunca passou por uma situação de encontrar charlatões, falsos cegos, falsos aleijados e por aí vai. Mesmo aqueles que nunca tiveram contato pessoalmente já puderam em alguma vez ouvir algum vídeo sobre isso. Mas a verdade é que isso afeta muito a nossa caminhada com Deus. Porque o Evangelho é doação. É você se doar em prol de uma causa, se doar por conta de vidas. Então, se você tiver com problemas dessa magnitude, desse nível, então é a hora de nós pararmos para refletir e orar. Olha que interessante, em Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada. Então, ou seja, se você quer alguma coisa, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ele não guardou nada. É interessante porque Jesus fala, se pedirem a tua capa, entrega a tua túnica.
Se chamarem você para andar 1 milha, vai com a pessoa 2. Se derem um tapa na sua face, dá-lhe a outra. Ou seja, sempre doação. Principalmente a quem não merece aos nossos olhos. Fazer o bem a quem nós amamos é fácil. Ainda assim que algumas pessoas tenham dificuldades, é fácil. Mas e fazer o bem a quem nós não amamos? A quem nos faz mal? Pode ser até o bem de orar pela vida da pessoa. Porque se você conhece a Deus e você crê no poder dele, você sabe que se você orar, a pessoa vai ser transformada, ela vai conhecer a Cristo. Em um momento ou outro da caminhada dela, ela vai ter um encontro com o Senhor. E fugindo um pouco do assunto, mas ainda nessa questão de fazer o bem a quem nós não gostamos, se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só ler o livro de Jonas. Jonas, ele fugiu, por quê? Porque ele sabia que quando ele pregasse a palavra do Senhor e o povo de Nínive se arrependesse, eles seriam perdoados. E não era o que havia no coração de Jonas. O que havia no coração de Jonas era um senso de justiça, por inúmeros fatos que não vêm ao caso agora. Agora voltando ao texto, né? Bem-aventurado é dar do que receber. E é interessante, né? Eu falei para vocês da frase do pastor aqui, Carlitos Paz, que é receber, celebrar e repartir. Nós ouvimos isso e o que primeiro vem ao tua memória? A ceia, né? Não sei se você pensou na ceia do Senhor, mas a ceia é isso, não é? Paulo fala, né? Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, ou vos entreguei, dependendo da versão. Então ele recebe, celebra e reparte. Não foi isso que Jesus fez? Ele recebeu o pão, celebrou, deu graças e repartiu. Isso é o Evangelho. Nós não podemos esquecer isso. E é assim que funciona em todas as áreas. A palavra de Deus fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Então, assim, com a consolação que eu recebo, eu consolo. Né? A palavra fala, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. O que é isso? É você repartir. Em algum momento, você vai edificar uma outra pessoa, Deus vai edificar essa pessoa através da sua vida. É interessante que a palavra fala que muitas pessoas passam aflições para que outras sejam alcançadas e consoladas. Quer ver aí uma prova disso? 2 Coríntios 1, versículo 6, diz assim, ó, mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação. E é qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Vou repetir, tá? Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Isso aqui é Paulo que fala. Então, muitas vezes você começou a caminhada com Deus e você começa a passar coisas que você nem imagina. São várias formas de aflição, de aflições, e que em determinado momento da sua vida você encontra uma pessoa muito pior do que aquilo que você passou e você acaba sendo usado por Deus para dar força, para edificar a fé, para dar uma palavra de ânimo, para consolar essa pessoa. E muitas vezes você acaba tendo a recompensa muito maior do que o padecer que você sofreu. Porque se você já passou pela situação, quando você passa por uma aflição, algo muito ruim, você entendeu por quê, mas em determinado momento você encontra uma pessoa que aquela sua história, aquela sua experiência ajuda essa pessoa a superar, ajuda a pessoa a vencer aquela dificuldade dela, a alegria que Deus põe no seu coração, ela é muito maior do que a lembrança daquilo que você padeceu. Você vai falar, foi um tempo difícil, mas graças a Deus, porque por conta disso eu pude ajudar fulano, eu pude ajudar o meu irmão, a minha irmã, e graças a Deus pelas aflições. Então, em outro vídeo eu comentei que ninguém clama e fala, Senhor, eu quero a minha porção de aflição do dia, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Não, mas quando você aprende a olhar as coisas com os olhos de Deus e conhecendo a palavra, você entende que isso pode ser a chave para que uma pessoa venha a ser salva. Aqui está escrito, é para a vossa consolação ou para a vossa salvação. Então nada é em vão.
né? Uma coisa que é muito interessante é que nós cristãos, se podemos dizer assim, que somos realmente cristãos, nós não fomos fabricados, para reter nada. Eu vou dar um exemplo muito interessante, tá? Esse exemplo não é meu, não foi eu que pensei. Eu ouvi de uma outra pregação e sempre me questionei a questão a respeito desse assunto. Mas numa outra ministração que eu vi, deixou muito bem claro e eu vou passar para vocês. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto é aquele mar que fica na região perto de Israel lá, e que ele possui muito sal. E por conta da sua salinidade, da sua densidade salínica, não sei se é essa a palavra, não há vida nele. Então você pode ir lá tranquilamente boiar, porque o sal é tanto que não permite que você afunde. E por que o Mar Morto era morto? Vamos dizer assim, será que o Mar Morto um dia foi só doente, o mar doente não foi o Mar Morto? Porque hoje muitos cristãos estão quase mortos. Então seria assim, cristãos doentes. Quase o Mar Morto. O mar é morto lá, né, vamos dizer assim, porque ele só recebe água. Ele só recebe. Ele é como se fosse... Ele represa a água, essa é a palavra. Ele recebe água de outros lugares e vai represando, vai represando. Aí o que acontece? A água ali represada evapora e o sal fica, porque o sal não evapora. Então o que acontece? Com isso se acumula muito sal naquele lugar, ou seja, o sal vai matando a vida que está presente. Aí nós pegamos e fazemos um paralelo com o cristão. Ele chega seco dentro da igreja, a vida seca, com todas as áreas da sua vida, ou com algumas áreas da sua vida mortas, praticamente desérticas. Aí Deus começa a derramar água. O Evangelho, o Espírito Santo, o Evangelho, o Espírito Santo. Começa a derramar água. Só que em determinado momento, essa água deve ser compartilhada, né? Lembra do que a gente falou? Receber, celebrar e repartir. Então, a pessoa começa, ao invés de fazer isso, né? Recebi, celebro e reparto, não, começa a acumular. Não, eu vou virar ovelha gorda. Não, eu vou virar o bombril, o 1001 utilidades. Eu vou virar o bem 10 gospel. Eu tenho todos os dons, todas as virtudes, eu sou o cara. Eu sou 100%, eu sou quase um vice-querubim. Eu só não sou igual a Jesus porque, olha, Deus ainda não me promoveu, mas eu chego lá. Então essas pessoas que têm esse tipo de atitude, que não repartem as coisas e só acumulam, elas morrem. Porque a água parada não gera vida. Ainda tem essa, ainda que a água parada atrai vida, não gera vida nenhuma. E acumula bicho, dá dengue, dá um monte de coisa. Junta lodo, enfim, bicho morto. Então o que acontece? As pessoas, ao invés de repartirem aquilo que recebem do Senhor, acabam acumulando. E esse acúmulo faz muito mal para a vida cristã, da pessoa e daqueles que estão em volta. Pois se você for ver o exemplo do Mar Morto, ao redor também não nasce nada. Porque o sal ele vai se acumulando em várias partes, fazendo poças, né? Bancos de sal, e nas bordas também. A salinidade é tão alta do Mar Morto que se a água por acaso cair nos seus olhos, você precisa pegar uma água mineral e lavar, porque ela queima. Então, assim, as pessoas cristãs que estão dentro de igrejas, que não repartem aquilo que têm, não pregam a palavra, não compartilham, não fazem absolutamente nada, elas começam a morrer. Elas começam a ficar enfadadas, cansadas, começam a achar defeito em tudo. E tudo aquilo que Deus um dia derramou sobre a vida delas começa a morrer. Você concorda? Começa a vir o desânimo, começa a olhar para a vida dos homens, falando assim, essa pessoa é hipócrita, ele faz isso, faz aquilo, e esquece que somos humanos e falhos. Então as águas paradas trazem morte, principalmente no caso do cristão, porque aquilo que Deus dá para nós não pode ser enterrado, como na parábola dos 10 talentos. Ela deve ser multiplicada e repartida. Né? Quão egoísta e triste é a pessoa que não reparte nada que recebe de Deus. Então pense nisso. Não seja você como um mar morto. Se você está numa fase ainda de doente, comece a repartir o que você ganhou de Cristo, que você recebeu do Senhor. Reparta os seus testemunhos. Nunca pare de falar das obras que Deus fez na sua vida. Testemunho não tem validade.
eles vão sempre edificar a vida de alguém. Não pare de falar daquilo que Deus fez na sua vida. Não esqueça das maravilhas que Deus fez. Não esqueça dos milagres, das respostas de oração, de tudo que Deus fez por você quando você precisou dele. E quando você não precisou também, dos presentes, das bênçãos. Não esquece de falar dos sonhos que Deus te deu, daquilo que você já alcançou e conquistou no Senhor. Mesmo que isso tenha sido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, vamos resgatar, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz Lamentações 3:21. Então vamos reavivar isso dentro de nós. Quando nós começarmos a colocar essas águas para se movimentarem, tudo na nossa vida vai se movimentar e haverá vida, vida em abundância, como Jesus Cristo prometeu. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. A paz.